Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. O nosso grupo vem, a terra inteira vem, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar a nossa celebração, vem iluminar esta comunidade, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Amados irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. É com muita alegria que celebramos hoje, em ação de graças, as três pessoas da Santíssima Trindade e a Nossa Senhora das Graças, em ação de graças à Sagrada Família, a São Francisco e Santo Antônio, em ação de graças a São Jorge. Rezamos também a ação de graças por todos os membros desta família, aos que estão presentes e ausentes, e a todo o povo desta comunidade. Em ação de graças a todos nós aqui presentes e às famílias com os nomes escritos no livro de oração. Rezamos pela paz no Brasil e pela paz do mundo inteiro. Hoje, 15 de janeiro, segunda semana do tempo comum, dia de Santo Amaro, filho espiritual e grande amigo de São Bento. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. De pé e com muita alegria, vamos dar início a esta celebração cantando. Alegrar com as palmas na casa de Deus, com cantos de alegrias e grandes louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, em adoração ao seu eterno amor. Todos reunidos na casa de Deus, cantos de alegrias e grandes louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, em adoração ao teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, canto de alegria surge entre nós, em adoração ao seu eterno amor. Vamos celebrar,
Deus está aqui, vamos celebrar. Deus está aqui, no meio de nós. Ele está presente aqui, vamos celebrar. Deus está aqui, vamos celebrar. Deus está aqui, no meio de nós. Ele está presente aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Senhor, neste hino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja aqui conosco, reunidos nesta noite. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é Deus que nos trouxe aqui. E felizes somos nós por ter atendido o seu pedido nesta noite. Vamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e entregar hoje sobre o altar do Senhor todas as nossas fadigas, os nossos cansaços, a nossa preocupação, entregar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Vamos fazer a nossa reflexão do ato penitencial. Peçamos o perdão a Deus. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, ó Cristo, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, Senhor, intercedei por nós ao Pai, que nos perdoa. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de todos nós. Senhor, tende piedade de todos nós. Oremos. Coloque todas as intenções do seu coração que hoje você traz aqui sobre o altar do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que governais os céus e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixe-me dizer o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel, e te enviou em expedição, com a ordem de eliminar os amalecitas. Esses malfeitores, combatendo-os até que fosse exterminado. Porque não ouviste a voz do Senhor, e te precipitaste sobre os despojos, e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá, e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois, o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocausto e sacrifício, ou quer a obediência e a sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiro. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não é mais rei. Palavra do Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos teus carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios.
A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensais que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas em teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Convidar todos para ficar de pé, para bem alegres, aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Vem, segue-me, foi o teu chamado para anunciar tua palavra, para anunciar o teu reino de amor, para proclamar tua justiça. Cantemos aleluia, demos glória a Deus, aclamemos a palavra do Senhor. Cantemos aleluia, demos glória a Deus, aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os teus discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Podemos nos sentar para ouvir a homilia da Santa Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta noite, por ter ouvido o chamado da palavra, o chamado
de Deus para estar aqui conosco, né, nessa celebração, para a gente poder nos desligar de todas as fadigas do dia, de todas as lutas diárias, de todas as preocupações, de tudo aquilo que nos deixa inquieto, de tudo aquilo que nos atormenta, e podermos nos concentrar, podermos adentrar e podermos refletir o que o Santo Evangelho, que as leituras hoje nos convida a entender. Meus irmãos, o Santo Evangelho, ele nos dá inúmeras explicações para a nossa vida. A gente poderia tirar a princípio, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. A gente poderia já tirar uma pauta para refletir. Então eles chegaram para Jesus e disseram assim: por que os teus discípulos, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Perceba, vamos tentar entender aqui. Aqui há um apontamento, a gente percebe que aqui há um apontamento, né, que chegam alguns discípulos e questionam Jesus. Se alguém puder trazer um pouco de água para mim, que eu estou com a garganta. Então, ele questiona Jesus. O que a gente poderia trazer para nós? É muito fácil para nós apontar, é muito fácil para nós reconhecer o erro, questionar. É muito fácil para nós julgar. O quanto que é mais difícil para nós aceitar a humildade. O quanto que é difícil para nós a gente estar de lado a lado com o outro. Para nós sempre é mais fácil a gente querer estar acima dos demais. Então, no Santo Evangelho, ele nos traz essa reflexão profunda. Né? Por que a gente questiona? Por que a gente não aceita a situação? Por que a gente, muitas vezes, não compartilha? Por que a gente não sabe dividir? E sempre para nós é mais fácil apontar, questionar. Então a resposta de Jesus diz o seguinte, né, que os discípulos dele estão com o Mestre. Os discípulos dele estão com aquele que é maior, com aquele que é filho de Deus. Então todo o aprendizado que eles têm que aprender, eles irão aprender diretamente com Jesus, aquele que é o autor da vida. Então por isso que ele diz assim: ninguém põe vinhos novos em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinhos novos em odres novos. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos hoje, nessa noite, porque há um motivo da gente estar aqui hoje. Seja qualquer for esse motivo, só Deus é o verdadeiro para conhecer. Às vezes a gente acha que é tão superior, né? Igual ele chega para Jesus e diz assim: por que teus discípulos não estão jejuando também? Então a gente às vezes se acha tão superior, enquanto que a nossa vida também é limitada a um certo período de tempo. Ou seja, sendo mais claro,
a gente não irá viver, muitas vezes, superior a muitas pessoas. O destino de cada um está reservado nas mãos de Deus. Então, por que Jesus diz assim? Eles estão com o noivo, não precisam jejuar. Então, a nossa vida tem que ser também direcionada a Deus. A gente tem que se questionar com Deus. Senhor, por que isso acontece na minha vida? Senhor, por que eu não consigo alcançar o meu objetivo? Por que eu não consigo alcançar a minha graça? Então o Santo Evangelho poderia nos explicar hoje. Será se não é porque eu estou apontando demais? Se eu não estou entrando demais na vida dos outros? O que seria mais fácil? Eu observar mais a minha vida, ter mais a minha vida direcionada com Deus, principalmente no seio familiar da minha casa. Não seria melhor eu contribuir a mais dentro da minha casa e muitas vezes deixar de fazer inferno na vida dos outros? Existem essas pessoas, não há? Existem aquelas que entram na vida da gente somente para causar aquela confusão indesejada, causar aquele conflito e muitas vezes até colocar a gente contra os outros. É só o que tem. Então, por que não evitar esse tipo de conflito? Não é? É como acontece aqui no Santo Evangelho. Chega alguém e diz assim, isso não é para estar acontecendo, não. Por que isso não está acontecendo de outro jeito? Às vezes a gente se comporta desse jeito. Dá um palpite, não é? Dá uma sugestão. E às vezes não vai acarretar numa situação favorável para alguém. Então o que Jesus diz? Jesus, os meus discípulos estão comigo. Os meus discípulos, eles compartilham do que eu tenho. Já os discípulos de João, com João. Já os discípulos dos fariseus, com os fariseus. Então os discípulos de Jesus estão com aquele que é soberano. Aquele que já veio. Aquele que sempre é. Jesus, ele está antes, hoje e sempre estará. Então a nossa vida, a gente trazendo para essa situação, a gente poderia ter uma reflexão profunda, né? E a partir de hoje, a gente refletir e ver por que muitas vezes a gente procura algo para alcançar, para conseguir e não acontece. É porque a gente coloca coisas em lugares não favoráveis. A gente está em lugares muitas vezes que a gente acha que está, mas não é favorável para nós. Que há conflito. Às vezes a gente tenta fazer algo que melhore, mas aponta demais. E cria situações, muitas vezes, indesejáveis. Então, olhemos mais para a nossa família. Olhemos mais para o que a gente diz. Todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de reflexão. Ninguém é soberano. Assim como os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, ninguém é soberano. Soberano somente aquele Deus. Soberano é somente Deus. Então a gente poderia, no dia de hoje, começar a ver essa reflexão. Começar a ver aquilo que a gente pronuncia mais. Aquilo que a gente aponta mais. Todo dia é dia de conversão. Todo dia Deus está aberto a nos ouvir e a aceitar a nossa mudança. E aceitar a nossa mudança como uma pessoa melhor. E assim as coisas começam a fluir. É muito fácil a gente apontar. É muito fácil a gente indicar. Agora, será se é fácil a gente ir lá e ajudar? Será se é fácil a gente dar uma mão amiga?
nesse mundo tão individualista que a gente vive hoje? Então fica essa reflexão para nós. Soberano somente Deus, e a nossa proteção e auxílio sempre estará nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces e os nossos pedidos.